Olá, aqui é Robson Araújo, do site www.cursoapometria.com. E hoje nós trouxemos um tema a respeito da ressonância magnética. Eu não sei se você sabe, mas nós postamos sempre um novo vídeo todas as terças-feiras, quintas-feiras e domingo. E você poderá acompanhar essa publicação desses vídeos se cadastrando em nosso site no www.cursoapometria.com. E esse tema, né, é um tema que eu considerei bem interessante para a gente discutir, porque eu não sei se você sabe o que é ressonância magnética, né? Então, antes de a gente falar sobre a ressonância magnética da alma, eu vou só fazer uma introduçãozinha. Eu vou utilizar aqui minha lousa, né, minha lousa digital para isso. A ressonância magnética é um método de diagnóstico por imagem que usa ondas de radiofrequência e um forte campo magnético para obter informações detalhadas dos órgãos e tecidos internos do corpo, sem a utilização de radiação ionizante. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar, né, da ressonância magnética, e esse aqui é o aparelho, né, que faz a ressonância, né? Então, não sei se você sabe como funciona, mas você deita aqui, isso aqui é como se fosse uma maca, e essa maca ela se desloca, ela entra aqui para dentro desse tubo, né? E aqui existe então todo um aparato para se fazer então essas imagens com base em ressonância magnética, né? É um exame que dura mais ou menos, o mais curtinho aí, 15 minutos, em torno de 2 horas. A pessoa precisa ficar imóvel, né? Ela não pode se mexer. Enfim, tem ali as suas prescrições, né? E o grande uso disso na medicina é que você consegue gerar imagens como essa daqui, ó, de alta resolução, tá certo? Então o médico ele consegue aí fazer um campo de pesquisa, né? Isso é utilizado em várias partes do corpo humano, né? Essa aqui foi uma foto que nós pegamos, né? Uma imagem produzida por ressonância magnética da cabeça. A gente consegue perceber, né? A região aqui do nariz, da boca, né? Os olhos, toda a parte cerebral. Então, é isso aqui que ocorre, né? E aí a grande pergunta é, será que nós podemos fazer isso com a nossa alma, né? E para isso, é lógico, seria interessante a gente falar um pouquinho do que compõe a nossa alma, né? Muito de nós, né, pelo menos que acreditamos no mundo espiritual, na reencarnação, né, sabemos que nós temos um espírito, né? A alma, o que que é a alma? É o espírito encarnado, né? E o corpo físico. Talvez, né, alguns já ouviram falar que nós temos corpos espirituais. Na verdade, são estruturas do nosso espírito ou da nossa alma. E, e sobre isso, alguns já devem ter ouvido falar que nós temos o duplo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior. Nós temos o corpo búdico e o nosso espírito, né, o Atma. Bom, eu vou ter que avançar, não vou conseguir explicar isso aqui num vídeo tão assim curtinho, que a ideia é que a gente possa entender mais ou menos algumas coisas. Mas uma dessas estruturas que nós temos é o que nós chamamos de mental superior, tá certo? Então, quem estuda a apometria, ou quem já estudou, né, sobre os corpos espirituais, conhece esse corpo chamado mental superior. E por que que esse corpo ele é importante para nós, né? O mental superior, não só pela estrutura, pelo aquilo que ele representa, porque todas as nossas questões de decisão, nossa criatividade, poder de mando, vontade, tá tudo é esse o corpo responsável, a estrutura responsável, né? Assim como nós temos toda a nossa parte emocional, os cuidados do corpo astral, toda a parte energética, o duplo etérico, todo o nosso conhecimento racional, né? O conhecimento concreto, do tipo 2 e 2 igual a 4, relacionado ao mental inferior. O mental superior tem essas características que eu citei, tá? E é
este corpo, além dessa característica, ele tem uma outra vantagem. Ele pode ser feito, o que, né, eu estou aqui denominando, chamando de ressonância magnética da alma, tá certo? Por quê? Porque é possível que nós possamos enxergar, tá certo? O mental superior, tá? Nós podemos enxergar esse corpo, e uma vez que a gente consegue enxergar esse corpo, visualizar esse corpo, nós conseguimos identificar processos desde obsessão, auto-obsessão, ah, inclusive detecção de câncer, tá? É claro que eu estou falando tudo isso num nível energético espiritual, tá certo? Ou seja, o que está vibrando os nossos corpos espirituais e que poderá se manifestar no corpo físico ou se manifestou no corpo físico, tá certo? Então aqui eu consigo identificar se essa é uma pessoa que o seu estado emocional, né? Se é um estado emocional de raiva, de rancor, de decepção, eu consigo identificar não só as questões sentimentais, mas também questões de obsessão, se essa pessoa está sendo obsediada, né? Para vocês terem ideia, essa imagem normalmente ela é pintada, tá? Ela é pintada, ela tem assim, deixa eu só criar aqui uma camada, ela tem uma, essa anatomia, né? Mas quando o médium ele está ali enxergando, ele vai desenhando isso, tá? E isso tudo vai surgindo de forma colorida. A ressonância magnética, né? Aquela que é feita com aquela máquina, se não me engano, as imagens são feitas em preto e branco e você tem um processo de coloração. Tá? Eu não sei muito bem, mas aqui nessa ressonância magnética que nós fazemos com a alma, nós conseguimos extrair essas informações, principalmente onde a gente vai colorindo, tá certo? Aquilo que está sendo visualizado. E através disso nós fazemos então nossa avaliação. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui existe, vamos chamar assim, toda uma borda exterior do mental superior, tá certo? Então tem uma borda exterior do corpo mental superior. Se eu tiver por dentro dessa borda aqui uma parte mais escura, tá certo? Ela está por dentro, tá? Eu tenho um processo aqui de obsessão. Desculpa, eu tenho um processo aqui de auto-obsessão, tá certo? Agora, se eu tiver ainda no mental superior, tá? Uma borda mais escura, tá certo? Do lado de fora, tá certo? Estão vendo que aqui eu tenho a linha aqui do mental superior e do lado de fora eu tenho, deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Olha só, acho que agora fica até melhor, né? Então aqui, ó, eu tenho a linha, né, que delimita o mental superior e eu tenho por fora, ó, nascendo por fora, uma linha mais escura. E aqui eu tenho o limite aqui do mental superior e aqui eu tenho por dentro, tá certo? Uma linha mais escura. Então essa linha que está por dentro desse limite é um processo de auto-obsessão. A pessoa está se auto-obsediando, tá? Como essa auto-obsessão está no mental superior, porque ela poderia também estar no mental inferior, tá certo? Poderia estar aqui, ou poderia estar, por exemplo, no corpo astral aqui, tá certo? Então, por ela estar aqui, pelo menos nessa nossa avaliação, essa pessoa aqui, ela está num processo onde ela se cobra muito, né? Existe uma cobrança muito grande dela com ela mesma, tá certo? E essa cobrança certamente vai trazer desajustes nos seus corpos espirituais que vão se refletir no corpo físico, né? Pode se refletir como falta de energia, baixa autoestima, aqui, por ser o mental superior, pode delimitar sua criatividade, tá certo? Agora, essas coisas, evidentemente, elas podem estar ocorrendo também por processos obsessivos, porque aqui existe um processo obsessivo também muito forte, tá? Isso aqui é um exemplo,
porque eu poderia ter aqui outras colorações, vermelho, amarelo, entre outras cores, que trariam outras informações, tá? Eu consigo até descobrir, por esse estudo aqui, pelos desenhos que vão ser trazidos aqui dentro, se essa situação, por exemplo, ela ocorreu há mais de 700 anos, né? Por exemplo, se essa autoobsessão que a pessoa tem, essa cobrança que ela tem consigo mesmo, se isso nasceu, se isso surgiu mais recentemente, ou se isso surgiu já num tempo mais longínquo, tá certo? Eu consigo saber, inclusive, pelo estudo do Atma, das pétalas do Atma, se a pessoa já vem errando há várias encarnações, por exemplo, tá? Então, assim, existe todo um campo de estudo dentro das pétalas, tá? E que servem, então, para que a gente possa fazer um diagnóstico, né, da situação espiritual da pessoa. E o detalhe aqui é que não é necessário nenhuma incorporação. Nenhuma incorporação. Pelo simples fato, né, de eu estar fazendo essa avaliação energética e espiritual através de uma imagem que nós desenvolvemos ela, né, através de um médium vidente. Então, o médium vidente que vai se concentrar na pessoa, isso se abre para ele, né, a espiritualidade mostra isso para ele, ele vai desenhando. Tá? Existe também outro campo de estudo muito interessante dentro do núcleo do mental superior. Né? Dentro do núcleo do mental superior, nós temos muitas vezes vivências, experiências onde nós já erramos há muitas encarnações, né? E as quais nós não estamos preparados ainda para lidar, tá certo? À medida que nós vamos fazer nossa reforma íntima, que nós vamos buscando nos melhorar como pessoas, como pessoa, essas questões que estão aqui, né, elas vão sendo trabalhadas. Então, é como se tudo que tivesse aqui a gente fosse trabalhando através das nossas orações, das nossas reflexões, da nossa reforma íntima. E podemos estar dessa forma, com tudo limpo, né? Vamos dizer assim. Só que muitas dessas questões, vamos dizer assim, que ficaram no passado, né? Elas podem brotar do núcleo e vir para o exterior para ser trabalhado, tá? Porque tudo aquilo que nós não soubemos fazer no passado fica ali vibrando, tá certo? E se apresenta para nós como uma oportunidade de nós vivenciarmos aquela situação novamente, com a finalidade de nós, então, evoluirmos, né, através da nossa reforma íntima. Um outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção, tá? E aqui todo o trabalho também de auxílio é feito através do uso de energias, tá? Então, por exemplo, eu tinha visto aqui, né, um processo de auto-obsessão. Então, como é que eu trabalho com isso aqui? Então, existe todo um trabalho. Pode haver necessidade de alguma incorporação? Pode haver se houver necessidade do choque anímico, tá? Mas não havendo necessidade do choque anímico, você consegue trabalhar também através de uma série de sequências, né? Desde o uso da cromoterapia até, vamos chamar assim, de elementos, né? Vamos chamar de uma oração dirigida, vamos chamar de oração dirigida, para ficar mais fácil, para que você possa remover todos esses pontos, né? Trabalhar com todos eles e encaminhá-los aos seus devidos planos, né? Agora, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que esse aqui é o nosso mental superior, como ele se apresenta hoje para o ser humano, tá? Mas ele passou por um processo de evolução, tá? Por exemplo, os primeiros seres humanos, eles não tinham todas as pétalas, tá? Não tinham todas as ligações espirituais. Então vocês podem ver como isso foi evoluindo, e sempre evoluindo em torno do núcleo, tá? Em torno do núcleo. Então já mais recentemente, somente há menos de 35 mil anos antes de Cristo, é que todas as pétalas se formaram, tá? Agora, o mais interessante disso tudo, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que esse mental superior, ele continua em evolução, tá certo? Então vocês podem ver que aqui, ó,
parece que existe toda uma estrutura que ela foi se dividindo, né? Ela foi se dividindo. Aqui vai dar da leitura que você quiser fazer nesse momento. Se dividiu, né? Ou surgiu novas pétalas? O que eu posso dizer para vocês que essa anatomia nesse primeiro momento, né, claro, é que essa anatomia aqui ela está sofrendo alterações, tá? Então, pelo estudo do mental superior, nós também conseguimos entender a evolução do ser, mas principalmente daquele que nós estamos ali auxiliando, tá? Em que momento que ele se encontra. E aqui, como vocês podem ver, né, já um mental superior com colorações. Aqui eu poderia ter coloração de preto, mais vermelho, mais alaranjado, enfim, eu poderia ter aquele processo, né, das linhas escuras, das bordas. Eu tenho também linhas que saem do mental e vão para distintas direções, então tudo isso tem um significado, né? E dentro, né, da apometria, nós temos lá um curso realmente dedicado a estudar o mental superior e entender, a decifrar, né, vamos dizer assim, a fazer toda essa avaliação, né? Então, primeiro nós fazemos todo um preparativo para que possamos então analisar, né, o que está ocorrendo. Isso é, fazendo o desenho, né, do mental superior. Depois nós fazemos a análise, né, onde nós vamos ali analisar pétala por pétala, ponto por ponto, o que precisa, o que está acontecendo. E depois nós fazemos então esse trabalho, né, para que essas coisas que estão trazendo problemas para o ser, né, possam ser removidas, tratadas, encaminhadas da forma mais correta e ideal. Tá? Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o estudo do mental superior, né, ele não é uma nova brincadeira do copo. Então, o acesso a essa estrutura do mental superior, ela é protegida espiritualmente, para que vocês possam ter ideia, tá? Então, ela só é acessível para que a gente possa olhar, né, aquela estrutura, entender ela só é acessível a quem tem objetivos de ajudar o próximo e que desenvolveu a sua reforma íntima. Senão ele pode até ver alguma coisa, mas ele não consegue enxergar tudo. Ele não consegue enxergar os pontos, né, que precisam ser trabalhados ou melhorados no próximo. Você já pensou, né? Se uma pessoa quisesse investigar sobre a outra, simplesmente ela ia lá, fazia um trabalho como esse e saía então sabendo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vamos chamar de segredos da pessoa. Então não é assim não. Então existe uma estrutura de proteção espiritual, tá? Por sinal natural, não é nem alguém plantando guarda lá, né? É uma estrutura natural que existe, tá? Então é muito importante que aquele trabalhador espiritual, né, que vai se propor a ajudar o próximo através do estudo do mental superior, da análise e do devido tratamento, que ele tenha a sua reforma íntima desenvolvida, né? Porque só a partir disso é que ele poderá acessar por completo o mental superior e abrir um novo campo de pesquisa, tá? Totalmente novo e com um grau de auxílio ao próximo muito grande. Eu até listei aqui, para facilitar, alguns benefícios do estudo do mental superior. Então, entre esses benefícios, nós temos, né, a avaliação sobre uma ótica energética e espiritual, tá certo? Sobre doenças manifestas, que tenham se manifestado ou que não tenham ainda se manifestado. Então, nós já tivemos desenvolvendo um trabalho com uma pessoa que estava ali mostrando já o desenvolvimento de um câncer. Isso estava no seu corpo espiritual. Era uma questão de tempo para chegar no corpo físico. E aí, né, vamos dizer, por merecimento dessa pessoa, né, que desenvolveu esse trabalho, nós pudemos então trabalhar no corpo espiritual, remover aquela situação, tá? E com a graça divina isso não ter sido então, não ter se manifestado na pessoa, né? Mas outras patologias, processos obsessivos,
Conseguimos até saber se a pessoa está ligada, por exemplo, ao umbral, né? Então, por um fio saindo do seu corpo, pela direção que ele toma, isso é possível. Mas nós podemos então não só fazer essa avaliação, mas também realizar, né, por meio de operações energéticas espirituais, ações que beneficiem a saúde espiritual e energética desse ser. Tá? E o terceiro grande benefício, né, entre outros, mas os três grandes benefícios, né? O terceiro grande benefício é exatamente desenvolver estudos da evolução espiritual, né? Não só como ser humano, em geral, mas daquela pessoa que nós estamos atendendo. Tá? Então, gente, hoje o nosso vídeo, né? Nós gostaríamos de estar, então, abordando sobre esse assunto, achamos que não seria um momento muito propício, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse estudo do mental superior, ele só é possível, né, a partir do momento que a pessoa então está fazendo a sua reforma íntima, e é através dessa reforma íntima que ela tem acesso. É como se a reforma íntima trouxesse, né, e como a gente sabe, traz luz ao ser, né, e é como se fosse essa luz que se projeta sobre o outro que está se buscando ajudar, iluminando toda a situação que precisa ser trabalhada e a qual, né, você está ali se propondo a auxiliar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem se inscrever em nossa lista, nós temos lá no nosso site www.cursoapometria.com. Você tem lá um campo lá para onde você pode escrever seu e-mail e aí você vai recebendo informações nossas, né? Sempre que a gente lançar um vídeo, você vai estar sendo informado. Temos também cursos, né, no nosso site, entre outras informações. Tudo relacionado à apometria, tá certo? Então, até nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.